Oi, oi. As pessoas costumam começar os seus vídeos com uma caneca de café. Eu vou começar com meu copo de água mesmo. Bem, vamos lá. Em 2020 eu tinha tudo programado para fazer uma viagem incrível para o Peru no meu aniversário em julho. Quando foi em março de 2020, as fronteiras todas fecharam, você sabe bem o motivo. E eu tive que adiar esse plano. 4 anos depois, essa sou eu indo para o Peru. Primeiro, deixa eu te contar um pouquinho da minha história para você entender por que esse era um grande sonho meu e por que eu não fiquei mais feliz depois de passar por essa experiência. Tá, eu fiquei felizinha sim, mas não absurdamente feliz como eu acreditei que eu ficaria. A viagem foi ótima, nada de grave aconteceu, mas eu acabei fazendo mais uma viagem para dentro de mim e descobri que viajar não é exatamente o que me faz feliz. Eu sou uma típica proletariada brasileira, o que é a realidade da grande maioria aqui dos brasileiros. Então não sou diferente de muita gente. E a minha história é essa: eu tive uma origem humilde, tive que lutar bastante para conseguir o que eu já conquistei na minha vida. Para uns pode parecer muito, para outros pode parecer pouco. E no meu ponto de vista, eu considero que eu conquistei bastante coisa, muito mais do que eu imaginei que um dia eu fosse conseguir e muito mais até do que eu acredito que eu mereço, graças a Deus. Eu tive que trabalhar no comércio por muitos anos para poder financiar os meus sonhos. Sonhos esses que foram gradativamente ao longo do tempo sendo construídos, porque eu vim de uma geração, de um lugar em que uma formação superior era um luxo. Poucas pessoas tinham isso. Eu também não tinha essa ambição toda, embora aquilo tivesse dentro de mim de alguma forma como um desejo. Esse desejo ele foi crescendo, ao longo do tempo eu fui batalhando para poder conseguir realizar porque era uma grande vontade minha. Mas só fazendo um parêntese, antes disso tudo, eu trabalhei alguns anos como cantora. Como eu não fui nenhuma superstar, eu acabei desistindo e enveredando pelas vias tradicionais para poder me manter. Então, voltando ao período do comércio, trabalhei lá por alguns anos, financei a minha faculdade particular e tive sim alguns desafios financeiros no percurso, mas eu acredito que o maior desafio para mim, em particular, foi conciliar o tempo. Acredito que muitos de vocês aqui saibam que quem trabalha no comércio tem um tempo bastante escasso. E eu tinha aí uma folga por semana, às vezes nem isso. Trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite, ficava bastante exausta, mas consegui vencer esse desafio, consegui me formar com muita luta, com muito custo. Eu sei que muita gente tem lutas muito maiores do que essa. Eu não desmereço ninguém por isso, não coloco a minha luta maior do que a de ninguém. Mas essa é a minha história. E eu também não sou nenhuma coitadinha, mas eu me orgulho bastante de ter me esforçado para conseguir tudo que eu consegui até aqui. Bem, agora eu já me encontrava formada e os meus sonhos naquele momento mudaram, o que é bastante natural quando a gente alcança algum objetivo. E a partir daquele momento, o meu novo objetivo era conseguir uma colocação no mercado de trabalho mais vantajosa e eu fui em busca disso. E mais uma vez eu fui muito bem sucedida, graças a Deus, consegui conquistar esse espaço e me vi novamente numa posição em que os meus sonhos e os meus objetivos mudaram. Peraí, deixa eu molhar a palavra, como diria um ex-professor meu. Agora eu estava num momento em que eu já era uma pessoa formada, já estava bem colocada no mercado de trabalho. Eu agora começava a vislumbrar coisas que até aquele momento eu não tinha vislumbrado, pelo menos não com tanta intensidade. Eu via muitos meus chefes e algumas pessoas já bem colocadas no mercado, que eu tinha conhecimento, que viajavam muito. Aquilo começou a entrar na minha cabeça de uma forma assim avassaladora, como se fosse um desejo
desejo de uma vida toda, então eu comecei a pensar muito em querer viajar. E a partir daquele momento os meus objetivos já não eram mais focados na parte profissional e sim satisfação pessoal. E eu fui em busca disso. E foi aí que, aos 35 anos, eu comecei a viajar. Você deve estar pensando que com essa idade eu já deveria estar pensando em filhos ou já tê-los. Você pode até estar com uma certa razão nisso aí. Mas a minha trajetória ela foi um pouco incomum. E eu posso até falar sobre isso algum dia, mas não nesse vídeo. A primeira viagem que fiz foi para Bonito, no Mato Grosso do Sul. Ia bater de 5 a 6 metros a profundidade. Também conheci o sul do Brasil. E depois eu fui para fora do país, onde conheci Londres e o país de Gales. Isso foi algo surreal para mim. Eu jamais imaginava que um dia isso seria possível. Dá um tchau aí. Conheci o Chile, a Argentina e a França. E retornei uma segunda vez em Londres. Maze, look at me. Vou contabilizar nessa lista Portugal também. Embora tenha sido só de passagem numa conexão de 12 horas, sabe como é, né? A gente quer mais é somar a quantidade de países que pisamos e também não faltará a oportunidade para eu desbravar depois com calma esse país, que é o que tudo indica, eu tenho uma boa parcela de origem. Nesse meio tempo me veio à lembrança um destino que eu sempre tive curiosidade de conhecer, que é o Peru, mais precisamente Machu Picchu. E a minha veia trilheira, amante de história, começou a pulsar absurdamente. Então eu comecei a me programar, me planejar para poder conhecer esse destino. E foi então que veio a pandemia e, enfim, adiou temporariamente os planos de eu conhecer o Peru. Sabe quando queremos muito uma coisa e no fim nada acontece? O nome disso é frustração. Isso foi exatamente o que eu senti. Eu queria muito aquela viagem. Não só aquela, como muitas outras. Era o meu momento de desbravar o mundo e eu estava cheia de energia. Costumava até dizer que não importava o lugar, eu queria conhecer todos os cantos desse mundo. Cheguei até a ter um canal de viagem aqui no YouTube. E, enquanto viajar para fora não estava liberado, eu fui fazendo alguns rolês aqui pelo Brasil mesmo. Lógico, quando começou a ser permitido. E aí foram 1, 2, 3, até 4 anos, até que me veio a lembrança esse destino, Machu Picchu. Lembrei de todo o meu planejamento, toda a minha programação para ir para lá conhecer. Tava com férias para tirar, não tinha mais desculpa, as fronteiras abertas. Fui direto então para Machu Picchu. A empolgação era tanta que eu cheguei a me comparar a uma criança indo para Disney.
Bem, chegamos ao hotel e foi uma aventura e tanto, hein? A gente encontrou uma menininha no caminho, ela estava indo para Disney, a gente encontrou ela em São Paulo, na Conexão, e ela estava super animada porque ela ia pela primeira vez à Disney e me fez lembrar um pouco da nossa empolgação aqui. Claro, ela é uma criança, então ela estava super eufórica, externando essa euforia, mas a gente está tão eufórico quanto, só não externa da mesma forma. Tá aqui em Cusco é um sonho, então vamos lá conhecer. Foram um total de 15 dias no país, onde principalmente ficamos na cidade de Cusco, o local onde nos hospedamos. Foi de fato uma experiência inesquecível, que eu recomendo de olhos fechados para qualquer um, principalmente para quem gosta de história de como as civilizações foram fundadas. Esse país é riquíssimo em muita cultura, história, culinária, diversidade de paisagens, museus e sítios arqueológicos. Passamos o tempo todo em que estivemos por lá, visitando o máximo que conseguimos, sem falar na hospitalidade do povo peruano, que é excelente. E as lhamas? As lhamas, essas conquistaram o meu coração. Eu só posso resumir essa viagem como incrível. Tão linditas, muito preciosas. Oh, tá mascando chiclete. Mas, se eu pudesse, eu teria feito ela há uns 10 anos atrás. Foi muita correria. Começou com a quantidade de conexões de voos extremamente cansativas. Diversos passeios que muitas vezes começavam às 4 da manhã e terminavam ao anoitecer, sendo que todos eles nós ficávamos andando o dia todo, incluindo algumas boas subidas, porque o território peruano é cheio de altos e baixos. Vamos começar a subir isso daqui e eu já tô apavorada. Eu já tô cansada. E a escadaria demais. E a volta não foi menos cansativa. Mais uma vez, cheia de conexões. Você pode fazer um pouco menos de conexões do que fizemos, só que nós pagamos uma promoção e essa era a condição. Bem, você pode imaginar o trapo humano que a gente estava após essa dinâmica toda para conseguir chegar em casa. Eu, particularmente, demorei aí uma semana para conseguir me recuperar. Até porque o meu condicionamento físico estava lá grandes coisa. Isso é coisa que eu decidi mudar esse ano. Mas eu cheguei em casa com uma vontade absurda de ficar no meu lar. Uma coisa incrível. E não foi só por causa do cansaço todo que foi essa viagem, essas conexões todas. Eu já tinha me cansado outras vezes em outras viagens e sempre após o descanso, eu planejava novas viagens, eu sentia desejo de continuar viajando, mas dessa vez foi diferente. Acontece que, dessa vez, a volta para casa teve uma sensação de paz e aconchego, tipo quando estamos nos braços da mãe. A minha casa passou a ser o destino que eu mais desejo estar. Viajar agora não me remete à felicidade como um dia foi. Talvez isso seja novamente uma mudança de fase, porque já está quase completando um ano dessa viagem e eu não mudei de opinião. Olha, é um pouco estranho não gostar mais tanto assim de viajar, mas ao mesmo tempo é muito gostoso estar apaixonada pelo meu lar, pela minha vida pacata, e é tão incrível quanto um dia foi conhecer Londres, quem diria, né? Eu descobri que viajar não é o êxtase da vida, embora viajar ainda seja muito bom. Mas isso que é o incrível da vida, a gente está sempre em mutação. Não pense que por isso eu estou dizendo que seja tarde demais para alguém começar a viajar. Nunca é tarde para fazer nada na vida, nada do que se quer. Se a sua vontade é viajar, não importa quantos anos você tenha,
Vai lá e viaja. Eu, mais do que ninguém, recomendo. São experiências únicas que te abrem a mente para coisas que nunca saberíamos se ficássemos parados no mesmo lugar. De fato, é uma das coisas mais transformadoras que alguém pode fazer por si mesmo. Acontece que se você tem a oportunidade de fazer isso cedo, não postergue, pois mesmo que não seja tarde para nada, tem coisas que seriam melhores se não fossem postergadas. E se você é jovem, um conselho que eu poderia te deixar é: acumule experiências quando se tem disposição. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Isso serve para viagens, estudos e talvez para mais alguma coisa que não me venha à cabeça nesse momento. Olha, eu tô me sentindo um pouquinho velha aqui dando esses conselhos e eu nem sou tão velha assim, vamos combinar. Mas também não sou nenhuma garotinha e alguma experiência de vida eu tenho para poder passar. E eu me lembro de uma certa ocasião em que uma das minhas irmãs estava indo viajar para fora do país para tentar a vida lá fora e ela me convidou para poder arriscar isso com ela. Naquele momento eu tinha uma certa quantia no banco e eu respondi para ela que não, que eu ia comprar um carro. E essa foi a maior burrada que eu poderia ter feito, porque em pouco tempo a minha irmã já estava falando fluentemente o inglês, ela já estava mais atrativa para o mercado de trabalho, que era algo que eu almejava bastante. E ela viveu experiências incríveis, coisas que quando a gente está um pouco mais velha, a gente já não se submete tanto. E são coisas que ampliam a nossa visão de mundo. Então, são escolhas que a gente precisa aprender a fazer de uma forma um pouco mais sábia, principalmente quando se é mais novo. É isso. A felicidade é relativa. Nós vivemos de fases. Por isso, acumule experiências. Mas saiba que viajar não é tudo na vida. Saiba também que há sempre tempo para tudo, mas viva tudo no tempo certo de preferência. Só não deixe de ser feliz. Isso não significa que eu não vou viajar mais. Eu só vou ficar mais em casa do que antes. Tchau, minha amiga. Tchau, amiga.